Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ideas to Move, da ClearSale. Dessa vez estamos aqui no VTEX, e o maior evento de transformação digital da América Latina, e a gente trouxe uma grande novidade. A gente vai disponibilizar esse ano em painéis todos os episódios dentro do ClearCast. Hoje a gente vai falar aqui no começo do evento, explorar um tema crucial para o sucesso das organizações. A velocidade e a importância de integrar responsabilidade e segurança nos processos decisórios, que é algo que é bastante importante nesse mundo tão globalizado e rápido. Para entrar a gente nesse bate-papo, a gente está trazendo aqui dois grandes nomes de peso. Do meu lado aqui direito, Vitor Zenko, que é Head de Fraude e Prevenção da 99. E do meu lado esquerdo, Leonardo Brito, que é Head de Risco e Prevenção do Grupo RAP. Queria agradecer a participação deles e que eles dessem um oi aí para todo mundo. Olá pessoal, bom dia. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa muito maneira. Bom dia pessoal, primeiro obrigado a ClearSale por fazer o convite, aí o Mauro, toda a equipe ClearSale. Bom, espero poder aportar ao podcast aqui essa chamada. Show de bola! A ideia aqui, a gente vai começar discutindo os desafios enfrentados pelas organizações ao tentar integrar segurança nos processos decisórios e acelerados. Eu queria escutar um pouco de vocês, como que isso está sendo desenvolvido e como que vocês veem, como que vocês seguem isso dentro das companhias de vocês, da empresa de vocês. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Queria escutar primeiro vocês, hein? O que eu vou falar parece ser meio básico, que é basicamente as empresas precisam trabalhar com agilidade. Eu acho que no momento que a gente está no mundo e as transformações digitais que estão acontecendo cada vez de forma mais rápida, o gap de tecnologia, de atualização de uma tecnologia para outra, está muito mais rápido do que antes. A gente falava de 6 meses, agora 3 meses, então está cada vez mais rápido a evolução da tecnologia. E com isso se inova também os ataques, as modalidades de fazer negócio. Então é preciso muito você ter meios de ter uma agilidade dentro um processo ágil dentro da sua empresa, com experimentação. E experimentação nem sempre vai dar ROI. As pessoas esperam, não, eu só vou fazer teste se der ROI. Gente, tem que reservar um pedacinho, não precisa ser gigantesco, é teste pequeno, controlado, teste. Faça um teste. A gente conseguir fazer mini testes e mensurar esses riscos, quanto mais testes eu faço, mais opções eu tenho e assim eu consigo me antecipar a muitos problemas que estão por vir. Então, a tecnologia está vindo muito rápido, a gente falava aí de um monte de soluções que tinham sentido e que com o advento da, por exemplo, inteligência generativa, você já não consegue mais fazer algumas prevenções, você tem que ter outros mecanismos para agregar, para prevenir. Então, eu acho que agilidade, processos probatórios intensificados aqui e sinergia, né, com as áreas pares. Acho que as empresas precisam ver o time de prevenção como um time e as tomadas de decisões como áreas aqui pró-negócio. E com isso acho que a gente consegue estar à frente dos problemas e à frente às necessidades dos clientes aqui. Show de bola. Na tua visão, Léo? Não, eu concordo com o Victor. De forma geral, acho que é muito difícil tomar uma decisão no momento exato que seja a melhor decisão possível. Não? Por exemplo, na RAP, o que nós utilizamos? Usamos, por exemplo, grupo de controle, tá bem? E experimentos. Então, assim, sempre, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, hoje na RAP tem um control group que é possível que tu possa aprovar um share específico de pedidos e dizer, puta, a regra é X, eu ia cancelar esse pedido, ia solicitar um remedy, mas como eu posso identificar se ela tem uma boa performance ou não, tá bem?
Então assim, você aplica um control group, faz um experimento e trata de entender se essas regras, modelo, enfim, esse remedy que está sendo aplicado tem uma boa performance. E para nós, o que é uma boa performance? Na RAP, nós sempre pensamos em ter um EBITDA positivo. Tá vendo? Então assim, puta, é um CPID positivo, um EBITDA positivo, sim ou não? Sim? Então todos os processos hoje que engloba, que nós temos dentro da RAP, que vem dessa área de growth, a fraude, tratamos de identificar qual que é o melhor processo, fazendo testes A/B, sempre utilizando o control group como base. Tá vendo? Então assim, a estrutura de fraude anda muito vinculada com a estrutura de experimentação. Então todos os processos que nós vamos implementar, sempre constamos de experimentação e outros provedores também, não? Por exemplo, fazer experimentos externos, enfim. Muito legal. A gente acabou adentrando um pouco na segunda pergunta aqui, que era exatamente isso, né? Que estratégia que vocês utilizam hoje para poder identificar essas ameaças sem comprometer a velocidade das operações? Que eu acho que esse é o grande desafio aqui desta conversa, né? É trazer essa agilidade, trazer essa velocidade, mas conseguir entregar algum resultado, né? Eu acho que vocês falaram um pouco até, mas eu queria escutar, começando um pouco com você agora, Léo, o que de fato, né, vocês têm feito para poder ter velocidade, trazer essa velocidade e mesmo assim entregar um resultado que seja satisfatório, porque o que eu vejo muito hoje é que a gente está muito atrás de velocidade, né? A gente tem esse input de velocidade, de trazer velocidade, de trazer agilidade, mas também a gente tem aquela questão de comprometer o resultado, né? Sim. Tem que olhar, porque assim, às vezes velocidade também ela pode te trazer um resultado negativo, pensando no nosso mundo aqui de fraudes e tudo mais, isso pode ser bastante prejudicial para as empresas, né? Queria escutar um pouco da tua visão aí, o que vocês têm feito de fato para poder melhorar isso? Acho, bom, uma das principais estratégias, acho que é conhecer o teu usuário e trabalhar muito no ramo de delivery, por exemplo, trabalhar com geolocation. Sim, conhecer quem é o seu usuário, o usuário que vem e compra todos os dias, de um usuário que não é um usuário frequente dentro da aplicação. Então, acho que a primeira parte é entender quem é teu usuário e o comportamento que ele tem dentro da aplicação. E quando eu digo comportamento, está vinculado a N fatores e N variáveis, tá bem? Desde identificar a geolocalização que o usuário está, se ele tem, no mundo de delivery, se ele tem um vínculo ou não com o entregador, por exemplo, qual é o comportamento? Possui um comportamento anômalo ou não possui? Tá bem? Por que isso? Porque de acordo com o comportamento e a qualidade do usuário, que ele é qualificado dentro da aplicação, que eu posso fazer? Putz, que ele possa ter uma compra transparente, sem fricção. Essa, para mim, é a parte mais importante, é analisar o sistema todo de uma forma holística, principalmente a parte do usuário, que variáveis são positivas para o usuário, para permitir que desde o momento do onboarding até o momento que ele chega no checkout, a compra seja transparente para o usuário, não tenha nenhum tipo de fricção, e caso seja necessário colocar uma fricção, seja uma fricção que o usuário possa passar pelo remedy, pelo desafio. Porque hoje, se você for ver, tem alguns casos que, se você coloca uma fricção em um bom usuário, o cara abandona a compra no checkout e não volta mais. Vai comprar na concorrência, enfim. Então, acho que um dos principais pontos é utilizar a tecnologia, inteligência artificial, provedores, data mining interno e externo, data interna e data externa, para criar uma base sólida, um ID do usuário, para poder mapear o comportamento e que a compra seja transparente, assim. O que você está falando aí, Léo, é algo que a gente preza bastante aqui na Clear também, que é justamente conhecer, né? Porque você está me falando aqui de muito conhecimento. Então, para esse cara ter uma venda fluida, né? Uma compra fluida, no caso, o conhecimento, saber onde que ele está, para onde ele vai e tudo mais, isso ele te dá essa expertise e essa velocidade para você tomar a decisão. Exato. E sempre, e aí volta ao ponto anterior, que é utilizando o grupo de controle, experimentação, fazendo, quando eu digo experimentação e grupo de controle, o que seria? Então eu tenho dois remedies, que no momento que eu tenho que colocar a fricção, quero entender qual é o remedy que tem uma maior conversão, qual é o desafio que tem uma melhor conversão, como performa, o que é mais visível e mais serve para o usuário no caso, né? Então entender
E aí entra a parte que nós falávamos com o Victor, que, putz, no momento de fazer um experimento e entender também qual é a parte que tem uma melhor aceitação. Então, somente fazendo o experimento, utilizando um grupo de controle para tomar a melhor decisão, com o objetivo de não ter tanta fricção no caso, não? Show de bola. E pensando aqui nas estratégias, né, eu acho que o processo ágil, a gente fala muito do processo ágil, todo mundo fala, e é bonito falar do processo ágil hoje, mas a aplicabilidade do processo ágil é muito difícil. Eu já vim de empresas tradicionais e tal, assim, muitas empresas têm dificuldade de aplicar, porque não é o ágil pelo ágil, né? A gente controla risco, não é eu também vou sair testando abertamente, não. Grupo de controle, pega uma massa, seleciona uma amostra, mas tem sempre que estar fazendo. E eu acho que aqui na linha da estratégia é preciso ter dedicação com análise de dados. Todo mundo fala, não, eu tenho dado, tá cheio, todo mundo aqui, um monte de empresa tem dado a rodo. O que mais tem é informação, o que mais você consegue capturar hoje é informação, o que mais tem fornecedor é vendendo informação. Mas se você não sabe utilizar, você não vai ter o resultado esperado. Então, as empresas precisam investir muito em analytics. A parte de dados ela é crucial para a tomada de decisão e tem que ser uma análise de dados batidão, tem que ser todo dia olhando o número, comendo o número, entendendo o que está acontecendo, olhando o resultado do que aconteceu, comparando os testes que você fez todos os dias, o tempo todo. Só assim a gente vai conseguir ver tendências, riscos, situações que podem apresentar um risco. Né? Às vezes é um erro do cliente, ele viu, sem querer, o cliente cometeu um erro e isso é uma fraude, né? Assim, poderia gerar uma fraude, um estelionatário ali, se aproveitar. Quer dizer, tem que tomar cuidado. Então, acho que a análise dos dados é importante. E eu digo não só dos processos que a gente controla, mas também dos canais pares do que a gente vê. Porque você vê lá, por exemplo, muitos hoje utilizam redes sociais, utilizam a própria página, às vezes, da empresa para falar, olha, estou aqui, eu sou da empresa, vou prestar um suporte. Quer dizer, eles se passam pelo usuário, pela empresa, então tem que tomar muito cuidado. E aí quando você tem dados em que você consegue extrair uma inteligência desses dados, é quando você começa a tomar uma decisão muito mais inteligente. Então, a agilidade, só pela agilidade, é meio burrice. Tem que ter um pouco aqui, um pouco não muito, da parte de analytics. Entender o que está acontecendo, analisar, amassar o dado, ver a semana seguinte, ver se teve mudança de público. Você tem que estar muito próximo dos times de negócio. Teve uma campanha, às vezes eu tive um boom, nossa, o que aconteceu? Um perfil de risco. Foi uma campanha que foi feita e essa campanha não foi legal. Então vamos conversar com os times de negócio para entender. São estratégias extremamente importantes para você conseguir fluir tudo. Porque se você está distante também do negócio, vai ter acontecer lá e você sempre vai estar reativo. Então é importante as áreas também de prevenção e risco estarem ativamente parte do negócio. Nós impactamos diretamente os indicadores da empresa, da companhia. Né? A gente pode impactar as taxas de aprovações, a gente pode impactar com fraude que está entrando. Então as áreas de riscos elas têm aqui uma importância gigantesca. Né? E a gente que viabiliza negócios seguros. Né? Então, cada vez mais ver as áreas de risco como uma área parte de produto, parte do negócio, integrado a dados e agilidade no processo de identificação de oportunidades. Show de bola. Pensando nisso, Zen, eu queria trazer um outro ponto de vista aqui, queria escutar um pouco da tua opinião, nessa pressão que é dada hoje, né, para essa tomada de decisão. Então, hoje a gente vê que, até pegando essa última fala sua, que risco é tão importante para ter uma venda saudável, mas por outro lado, você tem pressões da área comercial, você tem pressões de diversas áreas ali, para que essa venda ou para que isso seja muito fluido e muito rápido. Né? Eu lembro quando eu entrei aqui na Clear, a gente falava de segundos e tudo mais, e agora a gente está falando de milissegundos. Né? Tudo tem que ser tudo em milissegundos, aquela pressão por uma tomada de decisão cada vez mais rápida. E aí o segredo, pelo que eu entendi um pouco, e eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, o segredo disso é você ter uma boa base de dados para ter essa análise mais rápida, ou o que você entende aí, na tua visão, que é primordial para nessa hora dessa tomada de decisão que tem que ser muito rápida,
as coisas acontecerem e, de novo, entregar resultado, mas com respaldo, né, entregar resultado de fato, né, não só entregar um resultado e de repente amanhã ou depois pode virar uma fraude, um CBK e tudo mais. Eu queria escutar um pouco de você, dessas tomadas de decisão de pressão, e entendo que para vocês dois isso é do dia a dia de vocês, né? É muito rápido isso, né, essa tomada de decisão. Sim, é sim. E eu acredito que, assim, quando a gente está falando de empresas do mundo digital, a tendência é essa. A gente não vai conseguir mais o tempo que a gente tinha antes, porque a tecnologia está evoluindo numa velocidade que já não vai ser mais como antes. A gente vai ter que se adaptar. A dinâmica é diferente. O processo de ágil, eu falo processo ágil, mas é o processo, por exemplo, de lançamento de aplicativo. Tem uma agenda da Apple, tem uma agenda do Google. Você segue essa agenda. Então, o mundo hoje, do mundo da tecnologia, ele está mudando. Não tem volta mais. Eu não imagino como eu fazia a prevenção antigamente, quando a gente tinha o chupa-cabra, que você esquece, não é mais. A gente está num nível que não tem. Então, a nossa forma de trabalhar muda também. E essa pressão vem. E quando eu falo da área de risco estar embarcada, mas ela também se vê como uma área de negócio. Porque muita gente vê, não, eu sou proteção, eu estou aqui, não, eu estou protegendo. Mas não é isso, eu estou trazendo negócios saudáveis. Parece besteira, é uma questão de semântica, mas isso muda muito. Porque a minha intenção não é prevenir por prevenir. A minha intenção é fazer negócio saudável. E aí quando a gente fala com esse mindset de que eu quero fazer um negócio saudável, eu começo a tomar decisões pró-negócio. Então eu não vou pensar, pô, isso daqui não dá para fazer porque... Não, beleza, você quer fazer esse produto? Como que a gente faz para viabilizar ele de uma maneira em que a gente não fique exposto? E qual que é a nossa linha de apetite junto com o time financeiro para a gente ter uma margem de retorno e ao mesmo tempo um apetite mais agressivo? Isso tudo é combinado. Né? Obviamente a gente não quer fortalecer a indústria do crime, né? Eu tenho um apetite de fraude, eu não quero abrir também ele a um ponto que vou dar dinheiro para fraudador. Mas a gente tem que pensar como que eu vou calibrando para chegar num momento aqui que eu consigo tomar uma decisão mais assertiva, é o nosso foco. E aí dentro dessa pressão, o dado, eu acho que assim, internamente precisa, e muitas, pelo que eu vejo, muitas empresas não têm aqui um tratamento efetivo dos dados. Se captura muitos dados, mas o tempo de tratamento dos dados, a forma como se armazena, como se persiste esses dados dentro de cloud, ele não é eficiente. Eu não consigo usar. E muitas vezes, algumas empresas, por não ter maturidade, utilizam somente vendors. É importante o vendor porque ele traz informação de mercado. Eu tenho, você contratar alguém que está te trazendo uma informação, ele também está vendo ataques de outros lugares, você ganha muito com isso. Mas tem informações, às vezes, que você tem interno e que você não vai passar para um vendor e que você consegue utilizar ele dentro da sua base para tomar uma decisão efetiva. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer essa combinação. E eu acho que a combinação entre o dado que eu tenho do cliente que é meu, que eu já conheço, e atrelado com dados externos, a magia de conseguir usar esses dois dados de uma maneira eficiente vai fazer com que eu consiga tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Show de bola. Eu vou passar agora para você, só dando uma acrescentada nessa pergunta. Como que você vê a inteligência artificial, né, esse aprendizado de máquina, tudo isso que eu acho que o Zenco colocou aqui um pouco, como que eles podem ser utilizados para otimizar esse processo, né, de aprovação acelerada e integrar segurança com tudo isso, né? Eu pegando a fala aqui do Zenco, eu vejo que assim, cada vez mais o dado ele é vivo, né? Então eu acho que essa combinação de dados, essa unificação de dados, ela ajuda muito nessa prevenção de dados. E dirá no mundo atual que a gente vive, né? Que as pessoas mudam toda hora, muitas das vezes trocam o celular, trocam algum dispositivo ali, que eventualmente uma calibração que você tem ali, ela descalibra totalmente. Se você não tiver se não tivesse apetite de ficar toda hora ali se autoalimentando de informações novas, positivas, eventualmente você pode ter esse problema. Queria escutar um pouco da tua opinião sobre isso também. Bom, vamos lá. Acho que uma parte da pergunta seria também aonde eu quero, não aonde eu quero, mas definir onde eu quero ter agilidade, sim? E te explico por quê. Há um usuário que já é conhecido dentro da aplicação, já tem os dados do usuário e tem um comportamento, um segmento para esse usuário. Então eu posso
tipificá-lo entre um high value user, ou um usuário de baixa qualidade, um usuário que não tem tantas compras dentro da aplicação, sim? Para um usuário que eu conheço o usuário dentro da aplicação, tem um ratio de orders super elevado, um LTV super positivo, o que eu quero? Quero reter o usuário e quero que essa compra seja a mais transparente possível para ele, sim? Então, a partir de modelos e de regra, que entra a partir da que estou falando de inteligência artificial, eu devo ter um segmento específico para esse usuário, que ele possa ter como um free pass dentro da aplicação, desde que não tenha nenhum comportamento abrupto. Sim? Quando falo comportamento, o que seria? Roubar o celular da pessoa, é um ato, não, roubaram a conta, e como que eu faço para detectar também esse usuário? E que remedy vou solicitar para esse usuário? Tá bem? Então, toda essa segmentação do usuário dentro do ecossistema da aplicação eu vejo super importante para ter uma compra transparente, tá bem? E dar velocidade nesse processo. Então, quando nós falamos de velocidade, imagino que esse usuário é onde eu devo priorizar grande parte da velocidade. Mas eu não posso eliminar o new user, um novo usuário ou o usuário que não é tão experimentado dentro da tua aplicação, dentro do teu ecossistema. E aí sim, eu não tenho data e tem uma parte que é muito importante, que é trabalhar com provedores, ó, com providers, que é, não tenho captura do device, não tenho histórico do device, não tenho histórico de pedido, não tenho histórico de um perfil comportamental, não tenho modus operandi do usuário para definir se ele vai ser um usuário high value ou não, um usuário de alto valor ou de baixo valor, tá bem, dentro da aplicação. Então, o que eu tenho que fazer? Também utilizar dados que tenho dentro da minha base, por exemplo, quais são as zonas de São Paulo, do Brasil ou da América Latina de alto valor. Porque nem todas as zonas têm o mesmo valor e nem a mesma taxa de fraude. Então, quando chega um novo usuário que tenta fazer um onboard dentro da minha aplicação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, detectar quem é esse usuário com os dados que eu tenho disponível. Se eu não tenho esses dados disponíveis dentro da minha aplicação, saio a buscar com provedores e trato de, para essa zona específica ou para esse comportamento específico que é decidido sim por uma inteligência artificial, por um modelo, por uma estratégia interna ou externa, como será o onboard do cliente? Com mais ou com menos fricção? Sim? E sim. Isso eu costumo falar bastante desse cadastro positivo, né? Como é importante a gente ter esse dado maturado aqui para dar essa velocidade, para trazer essa velocidade. Eu vejo que vocês trabalham bastante com isso, né, Léo? Acho que é importante para o negócio de vocês. E esse dado positivado, ele vai fazer com que essa compra, essa passagem dele seja muito mais fluida ali e mais rápida também, né? Então, eu acho que isso daí que você falou, comentou, faz total sentido hoje. E obviamente que esse dado, como eu falei com o Zenco aqui, ele tem que estar cada vez mais maduro, né? Mas você ter essa positivação do cliente, ele faz você ganhar agilidade no processo também aprovatório. Total, para mim assim, acho que não somente a RAP 99, todos os players estão buscando um fingerprint do usuário, um digital, para que ele tenha um digital interno, e se não muda essa digital interna que ele tem, que é de modus operandi, simples, de acordo ao comportamento interno ou externo, ele possa comprar sem nenhuma fricção. E acho que hoje algo que é um desafio é principalmente os novos usuários. Você não tem dado nenhum referente ao usuário e geralmente os novos usuários dentro de uma aplicação tem muita fricção. Sim, e se perde muitos usuários aí. Então, como eu posso criar um fingerprint do usuário ao início da sessão? Se é um momento que ele faz o login. Então, um pouco como a RAP trabalha hoje é de acordo a análise de data externa e interna, permitir que o usuário pelo menos possa comprar algum produto dentro da aplicação e criar assim uma credibilidade. Sim? Então, não vou, por exemplo, como trabalham os bancos digitais. Se você entrar num banco digital hoje, por exemplo, alguns te permitem fazer um empréstimo, não sei, vou falar de empréstimo aqui, R$100, R$200, R$500. Sim, não vai te emprestar R$100 mil. Tá bem? Então, assim, hoje, dentro da aplicação da RAP também, o que nós queremos é reduzir ao máximo a fricção
consumindo dados internos e externos, através de inteligência artificial, enfim, ou providers, e permitir que o usuário possa comprar, liberar compra para os usuários e criar esse fingerprint para o usuário para compras futuras, tá bem? E novos produtos, óbvio. Acho esse ponto importante e até já vou direcionar uma pergunta aqui para o Zenco, pegando esse teu gancho, porque esta primeira compra, esse primeiro acesso, ele é super importante, né? Porque você também, você fechar a porta para esse novo consumidor é muito ruim. Então, você deixar ele experimentar algo ali, ou dar isso para ele, né? Dar uma sementinha ali, um pouco daquela grana, né? Não sei, isso é importante para a gente testar esse perfil, né? E acho que isso é importante para vocês também lá, né, Zenco? Como que você lida com isso? Uma das coisas que, assim, a gente tem que automatizar tudo aquilo que é trabalho repetitivo. Eu sou a favor, e a minha estratégia, seja onde que eu vá, é automatizar tudo que a gente tem para automatizar. Se tem trabalho, é repetitivo e não tem variação, automatiza. Não percam tempo. Às vezes vocês vão ter 1 milhão de gente para fazer um negócio que um robô faz para vocês em 2 minutos. E eu já vi isso em empresa grande, bem grande, que tinha trabalho manual e que você consegue milhões de eficiência botando um processo que você paga um desenvolvedor com 80 mil reais e ele faz um negócio para automatizar. Então, assim, precisa automatizar tudo aquilo que não precisa de gente. Ah, mas não vai perder posição? Não. Essas pessoas que estão fazendo trabalho igual, elas vão poder se dedicar a trabalhos de inteligência. Elas vão poder trabalhar com diagnóstico, com estudo. Então, a automatização acho que é um dos pontos mais importantes. O segundo é a utilização da inteligência artificial, ela tem que ser usada. O fraudador está utilizando inteligência artificial para criar, por exemplo, o face. Então vamos utilizar a inteligência artificial para detectar se essa é uma imagem criada ou não. Porque muitas vezes ao olho nu a gente não enxerga, mas uma imagem, mas uma IA consegue determinar se essa é uma imagem que foi criada por uma IA. Então eu utilizo a própria tecnologia para poder fazer prevenção da tecnologia. Um amigo meu, eu estava conversando com um amigo meu sobre, né, a galera tudo preocupada com computação quântica, vai quebrar a criptografia, beleza, mas vai ter criptografia quântica, gente. Assim, só vai mudar o nível. Todo mundo vai ter que se adaptar rápido. Então eu acho que a gente tem que utilizar a inteligência artificial e assim, os modelos e regras tradicionais são regras duras. Um modelo de score que você tem que atualizar cada ano, ele defasa muito rápido. Hoje em dia você já consegue usar um machine learning que ele se autotreina, ele entende o perfil. Modelos assim, eu já vi operações que ganhou 75% de eficiência na detecção de fraude, porque começou a utilizar dados vivos para conseguir começar a tomar decisão. E eu comecei a minha vida acadêmica estudando psicologia e fraude é comportamento humano. É comportamento humano. Uma vez que você entende que é comportamento humano, dentro da análise da jornada do cliente, ele tem um perfil que não tem muita variação. Então, o cliente que sempre usa, ele vai usar de uma maneira específica. O cara que é novo, ele é muito mais difícil. Porém, o fraudador, ele é igual ao cliente antigo, porque ele está sempre lá fazendo fraude. Então, uma vez que você pega o comportamento, você pega o fraudador. Você entendendo o comportamento com inteligência artificial, você separa o cliente bom. Você fala, esse perfil é meu cliente, ele é habitual. Você consegue diminuir a base de suspeito ou a massa cinzenta, e aí você consegue, com o perfil comportamental, também pegar o cara que é o ruim. Nisso, é muito mais fácil você gerenciar os riscos, porque você está entendendo o cliente de fato e utilizando a tecnologia para poder fazer a prevenção da melhor forma possível, com o menor esforço aqui do usuário, mesmo do próprio time interno, de ter que operacionalizar as operações ali de segurança. Então, é mais ou menos como eu vejo. Show de bola. A gente já está encerrando aqui, e aí eu queria escutar de você, Léo, como que você vê, qual que é a importância, né, disso, e o que você tem aí para falar para o pessoal que está escutando a gente aqui, o que as empresas precisam fazer de fato ali, né, o que você vê como, para fechar esse tema, para trazer esse nível de segurança, incentivando e colaborando ali
com um todo, né? Com essa responsabilidade, né? E trazendo velocidade e tudo mais. Como que você finaliza isso? O que você poderia colocar aqui para a gente como palavras finais? O que você acha que de fato é isso, né? Essa aceleração na aprovação com responsabilidade? Para mim, análise. Investimento e análise em experimento. Um pouco volta ao ponto 1 que o Victor comentou. Então, quanto mais você investir em análise, experimento, melhor você vai tomar uma decisão, sim? Uma melhor decisão será tomada, no caso. Então, eu acho que quanto mais, se você investir numa equipe de analistas, de data mining, pessoas qualificadas, numa equipe interna de data science, investir também em provedores, sim? Para que seja que tenha uma competitividade interna e externa. Quer dizer, putz, hoje a Clear tem um modelo melhor que o nosso. O que nós fazemos para igualar a Clear, por exemplo, no caso. Sim? Então, acho muito importante todo esse ecossistema, olhar para o ecossistema de uma forma holística, parece muito importante. E a forma holística e o ecossistema, para mim, o que está dentro dele? Estaria uma equipe de data mining, uma equipe de data science, uma equipe de experimentação, sim? A proximidade que o Victor falou com a equipe toda de negócio, sim, da companhia. Porque fraude não é só uma fraude de cartão de crédito. Tem uma fraude abuser em discount, abuser em compensação, não, produtos proibidos, não, classificados. Então, existe um ecossistema enorme que está muito vinculado ao negócio. E a melhor forma de detectar onde nós temos falso positivo é justamente investindo em data mining, para mim. Sim? Cara, concordo 100% com você. Queria escutar um pouquinho das suas palavras finais sobre esse tema também, Zenko. O que você poderia deixar aí de recado, né? E você falou bastante dessa questão aí de análise, de fazer teste, backtest. Você sabe que eu sou 100% comprado com isso, né? Eu acho que assim, o backtest, o teste, a POC, ela te traz ali o real, né? Você consegue comparar, porque hoje a gente já tem isso. Você colocou aquilo na mesa, você comparou, você sabe se aquilo lá vai ser bom ou vai ser ruim, né? E obviamente que isso daqui, a gente vive disso, né? Eu acho que é cíclico, né? Você tem que ficar fazendo esses movimentos de forma rápida e constante para poder chegar no resultado, mas queria escutar a tua palavra final aí, que recado você daria aí pro pessoal? Eu acho que as áreas de riscos têm que se ver como produto e como negócio. Eu tenho que estar com mindset de business, de querer fazer negócio seguro, de querer fazer a empresa crescer. Então, eu acho que esse é um dos pontos importantíssimos. Tem que estar ativamente junto com o negócio. Se você não está, se coloca. Vai atrás, participa, questiona, entenda, precisa. O segundo ponto é aquela coisa que a gente falou da dinâmica. O mundo mudou. Não adianta a gente fazer prevenção à fraude como a gente fazia antes. Muda a regra aqui, vejo amanhã. Não, tem que ser online. O tempo todo você tem que estar vendo dado. Você tem que mexer, entender o que está acontecendo. Então é importante a dinâmica também mudar. Porque se você não muda a dinâmica, o seu tempo de reação vai ser muito mais devagar. Porque o fraudador, o cara que é malicioso, ele está lá, qualquer empresa deu atualização, ele está atualizado. E ele não tem as burocracias que a gente tem compliance, legal, teste. Os caras não têm, os caras vão lá, começam a fazer, vai atacando, se deu errado. O fraudador experimenta muito mais do que a gente, muito mais do que a gente. Então, esse é um segundo ponto, né? Acho que primeiro as áreas pares aqui e nós como áreas de risco ativamente, essa parte aqui, né, importante, e a gente tem aqui a questão dos dados. É importante que a companhia toda esteja comprada e às vezes a companhia não vai estar comprada. Muita empresa não entende de risco, não vê risco como a gente vê risco. Então é importante a gente saber, o que eu gosto de falar é assim, é importante ter alguém em prevenção à fraude contínuo comercial. Porque eu vou lá vender, às vezes fraude tem um trabalho difícil que eu tenho que vender a ideia e depois eu tenho que vender o resultado. É um trabalho dobrado. Diferente de uma área de negócio. Isso aqui vai dar não sei quantos de ROI. Beleza, ninguém questiona. Agora, não, você tem que fazer isso. Não, por quê? Porque tem que fazer isso, e isso, e isso. Então, você tem que justificar 2 vezes. Então, ter um cara contínuo mais comercial para conseguir mostrar para as áreas a importância e quais são os riscos. E, obviamente, né, acho que a diretoria, a presidência tem que conhecer de risco, tem que saber aqui, né, ter um CFO bom também para saber que qualquer deslize ali vai acabar com a carteira.
Então, eu acho que essa sinergia de coisas, de eu me adaptar ao processo atual, automatizar tudo que eu preciso automatizar, que dá para ser automatizado, utilizar a tecnologia vigente, inclusive que você está sofrendo ataque, para utilizar como defesa, né, e estar próximo do mercado. E, além disso, entender muito bem o seu cliente, utilizar os dados de maneira efetiva, eu acho que você fecha um triângulo aí bacana de proteção. Show de bola, gente. Agradeço a todos que participaram até aqui. Muito obrigado, Vitor Zenco. Obrigado, Leonardo Brito. Gente, obrigado por esse papo aqui, que é muito enriquecedor. Se deixar, eu sei que a gente continuaria aqui falando sobre esse tema por muito e muito tempo, né? Muito obrigado pela participação de todos. Clearcast, o podcast da ClearSale.